Oi, 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 vamos chegando, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para vocês. Ou então até mesmo, um bom dia, uma boa tarde, dependendo aí do horário que você estiver me acompanhando posteriormente. Eu sou o professor Fábio Brandão, professor de Biologia, e vou abordar com vocês mais um assunto de prevalência nas provas do Enem. O assunto de hoje, como você já viu no nosso título, será citologia. Vamos abordar aqui alguns aspectos básicos de célula e quem vem acompanhando provas do Enem cada vez mais, o Enem vem elucidando nas questões lá de ciências da natureza, vários aspectos celulares, seja de estrutura, seja de composição, de função, de metabolismo, ok? Vou começar já chamando a atenção de vocês pelo fato de que existem dois tipos celulares quando a gente está pensando ali na estrutura básica. Por que dois tipos? Aqui eu fiz um desenho daquela representação de célula que a gente costumava ver desde pequenininho na escola. A gente tem, aquele desenho do envoltório principal, que é a membrana plasmática, o conteúdo interno, que é o citoplasma, e tem a delimitação do núcleo. Essa representação, que é a mais comum, a gente chama de célula eucariota. Porém, você tem que ficar atento que existem alguns tipos de células que não apresentam o núcleo definido, que é o caso de célula de bactéria. Chamaremos esse tipo celular de procarioto. Na evolução aí, na história da vida, primeiro ocorreu células procariotas e depois apareceram células eucariotas. A gente tem que ficar atento pelo seguinte: as células procariotas que vêm a ser representado pelas bactérias, por isso que eu posso chamar a bactéria de procarioto, o procarionte, lembrando aí bactéria, reino Monera, você tem que ficar atento, porque ela é um tipo de célula que apresenta apenas os ribossomos como organelas. Nas células eucariotas, todas aquelas organelas que a gente vê na escola, mitocôndria, retículo liso, retículo rugoso, lisossomo, peroxissomo, aquela coisa toda, aparece nesse tipo de célula eucariota. De novo, célula procariota tem apenas ribossomos. E claro, você tem que saber que o ribossomo é uma estrutura celular intimamente associada com a síntese proteica. A produção de proteína que é essencial para qualquer organismo vivo, ok? Uma coisa que eu vou associar com esse grupo de célula eucariota é exatamente a presença do núcleo e a membrana, o envoltório do núcleo, nós vamos chamar de carioteca. Então fiquem atentos, porque a célula procariota ela não tem a carioteca e por isso o núcleo não é delimitado. O material genético fica disperso diretamente no citoplasma. Na célula eucariota, o material genético representado principalmente por cromossomos, que são DNAs, fica enclausurado dentro desse núcleo. E além disso, fiz aqui umas representações aleatórias no citoplasma. Por quê? A célula eucariota, ela apresenta um conjunto de proteínas que vão auxiliar no formato, em vários movimentos e na sustentação da célula eucariota. A gente chama isso tudo, esse conjuntão de proteínas, de citoesqueleto. Atentos, porque célula procariota não vai ter esse citoesqueleto, tudo bem? Com base nisso, a gente também precisa evidenciar que os vírus são organismos acelulares. Cuidado com isso em prova. Os vírus são apenas o quê? Uma partícula, que ele tem lá todo o seu formato, o capsídeo, que é proteico, alguns têm um envoltório ali de gordura, um envelope. Eles são apenas partículas que podem causar infecções, podem causar alguns processos, mas eles não têm célula. Partindo desse princípio, a gente vai focar nessa primeira estrutura, que é o envoltório. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um pedacinho desse envoltório,
que é a membrana plasmática, e eu vou dar um zoom nesse envoltório. O que vocês aqui estão vendo como uma simples linha laranja no quadro, eu dei um zoom e você, na verdade, vai ver que a membrana plasmática ela tem uma composição que é muito conhecida, porque existem várias estruturas químicas que vão se repetindo, e eu nomeio essa estrutura química de fosfolipídio. Como assim? A gente tem aqui em evidência o que é a representação do fosfolipídio. Repara que na minha ilustração eu tenho uma camada de fosfolipídio e logo em seguida eu tenho uma segunda camada de fosfolipídio. Eu estou te mostrando que uma membrana celular, ela na verdade é uma bicamada dessa estrutura química que nós chamamos de fosfolipídio. O fosfolipídio, ele é uma estrutura química que tem a substância fosfato unida com duas cadeias de ácidos carboxílicos representados pelos ácidos graxos, entendeu? E por que é interessante a gente ter essa noção? Fiquem atentos, né, com os conhecimentos de química básica. A estrutura do fosfato, que é um íon, né, o fósforo com oxigênio, é uma estrutura que apresenta carga. Então a gente caracteriza quimicamente como sendo polar. É hidrofílico, interage muito bem com água. Já os ácidos graxos, com representantes ali de lipídios, de gordura, eles não interagem muito bem com a água, devido, né, à grandeza ali, ao caráter dessas ligações que existem entre os carbonos apenas e hidrogênios. Então a gente vai apresentar um caráter apolar para essas substâncias. Por que eu estou te contando isso tudo? Temos que tomar cuidado porque a estrutura química do fosfolipídio possui caráter polar e apolar. Porém, a maior proporção é uma proporção apolar. Então, toma muito cuidado. Nas provas, a gente vai adotar que a membrana biológica, as membranas celulares, elas são de caráter apolar. Qual é a importância disso, galera? Se o envoltório ele tem um caráter apolar, isso quer dizer que não é qualquer substância que vai interagir facilmente com a membrana. Então, não é qualquer substância que vai ficar entrando e saindo por essa membrana, né, que vai atingir a célula. Então, a gente vai atribuir para a membrana a propriedade que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Pensa comigo o seguinte, ó. Se a maior proporção dessa bicamada de fosfolipídio é gordura que tem caráter apolar, facilmente aquelas substâncias que interagem muito bem com substâncias apolares vão poder fluir livremente por esses fosfolipídios, correto? Vai ter algumas exceções de substâncias polares, como água e etanol, que por terem estrutura química bem pequenina, eles acabam passando também por esses fosfolipídios. Mas alguns gases, como o CO2, o O2, algumas substâncias, né, como o benzeno, né, que tem um caráter polar muito considerável, eles também podem fluir, exatamente pelo fosfolipídio de membrana. Nas ocasiões em que as substâncias elas têm polaridade, que elas têm carga, como é o caso dos íons, açúcares, aminoácidos, serão necessários como se fossem portas, janelinhas, ou então até mesmo túneis, para que essas substâncias que não interagem tão bem com esses fosfolipídios, elas vão precisar atravessar por algum evento ali transportador. Como assim? Vocês estão vendo que eu fiz essas representações aqui, ó, além dos fosfolipídios? Isso aqui são proteínas que existem junto ali dessas camadas de fosfolipídio. A gente fala que a membrana, ela é bicamada de fosfolipídio com proteínas incrustadas. Essas proteínas que vão ter várias funções, sendo uma delas um potencial ali para que substâncias que não interagem com esses fosfolipídios consigam passar, né, entrando ou saindo dessa célula.
Nas questões do Enem, a gente vê muito esses tipos de abordagem, que a gente associe a química junto dessas funções que as membranas vão apresentar. Essas proteínas que estão na membrana também vão servir como receptor de hormônio, vão servir de proteína que alguns vírus vão usar como âncora, né, para eles interagirem com uma célula hospedeira, vão servir para poder uma célula conversar com uma outra célula e vários outros exemplos, entendeu? Uma coisa que eu queria te chamar a atenção é que a bactéria, ela tem um envoltório extra. Como assim? Aqui na minha representação, repara que a célula eucariota, eu fiz apenas um envoltório. Na célula procariota, praticamente todas elas terão uma estrutura extra, como envoltório, que nós chamamos de parede celular. Ah, Fábio, então quer dizer que as eucariotas não têm parede celular? Não, não é isso que eu quero te dizer. Fiquem atentos. Eu estou te chamando a atenção que célula procariota, além dela ter a membrana, ela tem parede celular. Entre os eucariotos, existem dois tipos de organismos que também apresentam parede celular, que é o caso das plantas, né? E alguns tipos de algas. Na verdade, não são dois, né? São três. Plantas, algas e também os fungos. Fiquem atentos porque... Vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Colocar uma observação. Ó, as algas e os vegetais, os fungos, são tipos de eucariotos que também possuem parede celular. Galera, qual é o perigo numa prova? Eu preciso ter uma noção da composição bioquímica dessas paredes celulares, para eu não fazer confusão na hora da prova. A membrana, que é o envoltório mais interno, é bicamada de fosfolipídio, então é basicamente gordura. Essas paredes celulares, geralmente elas são açúcares, polissacarídeos, tá? O que a gente vai ter? No caso de bactéria, geralmente são substâncias do grupo de glicoproteínas. No caso dos vegetais e algas, geralmente é celulose. E no caso dos fungos, geralmente é quitina. Cuidado, não confunda quitina com queratina. Quitina é um polissacarídeo, queratina é uma proteína que os vertebrados têm na pele. Ah, quitina, aquela mesma que tem na casquinha lá dos artrópodes, né, dos insetos, crustáceos, aracnídeos. É, isso mesmo. O que eu estou te contando? Volto a repetir. Fiquem atentos à composição da membrana e à composição das paredes, tá? A gente observa questões que ocorrem em provas que às vezes eu preciso elaborar uma medicação e essa medicação precisa destruir um organismo do grupo de bactéria ou então destruir um organismo do grupo de fungos. Se eu não assumir que esses organismos têm parede celular, eu posso ter dificuldades ao elaborar a medicação que vai destruir esses organismos, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar atento a essas estruturas químicas. Outro detalhe que eu quero comentar com vocês é que, partindo da permeabilidade seletiva, devido ao caráter apolar que a membrana possui, a gente vai conseguir observar alguns tipos de transportes que vão ocorrendo na membrana plasmática. Começando por algo que é crucial para a vida, que é o transporte de água. Nós vamos nomear o transporte de água como sendo osmose. Fiquem atentos. Não é qualquer solvente. Sempre vamos assumir que a água se movimentando de uma célula para outra, de um meio para outro, isso se chama osmose. A água, ela vai se movimentar do meio que tem a menor concentração de solutos, né, de coisas ali diluídas,
para o meio que tem muito soluto, tá? Fiquem atentos. A água se movimenta do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é importante em várias ocasiões, como a interação dos vasos sanguíneos com os tecidos no entorno. Exemplo, se eu sou um indivíduo que consome muito sódio, muito sal, comida muito salgada, eu posso ter ali movimentações de água, eu posso reter água no meu sangue. Isso pode contribuir para uma hipertensão arterial. Se eu observar alguns eventos que acontecem no dia a dia, se eu colocar um tempero na salada, deixo aquela salada temperada ali por vários minutos, ao longo do tempo, as folhas vão murchando. Por quê? Com o teor de sal do lado externo, isso vai sugando água. Para a gente conservar alimentos, como é o caso de salgamento de carne, salgamento de peixe, né, o bacalhau, que é uma técnica muito conhecida, aquelas carnes que ficam expostas ao sol, e geralmente o pessoal coloca sal junto dela. Quando a gente faz doces em calda, você nunca se perguntou o porquê dessa calda ser tão açucarada? Isso tem muito a ver com esse evento de osmose. Por quê? Quando você tem meios muito salinos, ou então meios muito açucarados para conservar os alimentos, além de esses meios salinos e meios açucarados serem meios hipertônicos, eles vão desidratar as células daquele produto, daquele alimento, e além disso, quando micro-organismos caírem naquele produto, que está com muito salino ou muito açucarado, os micro-organismos vão ser desidratados também. E quando a gente quer conservar um produto, é muito interessante que a gente tente diminuir ao máximo o teor de água presente naquele produto, para nós dificultarmos a proliferação de micro-organismos. É muito comum esse uso, a gente vê muitas questões do Enem pegando esse uso do cotidiano e associando com osmose, entenderam? Um outro tipo de transporte é a difusão. Quando a gente está observando que os solutos eles vão do meio hipertônico, ou seja, onde tem muito desse soluto, para um meio que tem pouco desse soluto, aí vocês têm que ficar muito atentos que a gente chamará isso de difusão. Osmose é o movimento de água, difusão, movimento de soluto. Vai ter algumas ocasiões que a gente faz uma diferenciação ainda de difusão. Quando a substância ela passa pelos fosfolipídios livremente, eu chamo isso de difusão simples. Quando o soluto não interage com o fosfolipídio e ele precisa passar por uma proteína transportadora, por um canal, chamaremos isso de difusão facilitada. Chamo a atenção de vocês nesse momento para que vocês não confundam o evento difusão com os eventos de bombas. Por quê? A gente tem que ficar atento pelo seguinte, na difusão, como a passagem do soluto vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, existe um gradiente de concentração. O fluxo indo de onde tem muito soluto para onde tem mais soluto é algo esperado. Então, isso vai a favor do gradiente de concentração. Como isso está indo a favor do gradiente de concentração, falaremos que não existe gasto de energia. Por isso, a gente pode classificar como sendo um tipo de transporte que eu vou chamar aqui de passivo. Vou chamar de passivo porque, de novo, não tem gasto de energia. É igual no caso da osmose. A água que está fluindo, ela vai de um ambiente onde tem muita água, por isso que é o meio hipotônico, para um ambiente onde tem pouca água. Como a água vai do ambiente onde tem muita água para onde tem pouca água, ela vai a favor, da sua quantidade. Então, a osmose também é um evento passivo.
Por que eu estou chamando a atenção? No caso de bombas iônicas, a gente chama de transporte ativo. É quando tem o gasto de energia. Galera, qual é a diferença? Quando a célula necessita fazer transporte ativo, ela continua bombeando aquela substância, mesmo se as concentrações, já tiverem alterado. Como assim? Vamos supor que eu tenho um lado A e um lado B. A célula está transferindo a substância do A para o B. Continua esse transporte e ela vai gastar energia para não ter o risco dessa substância retornar essa direção. Entendeu? Então, essa primeira parte é exatamente isso que eu queria contar para vocês. Outros aspectos que a gente precisa ficar atento são as organelas. Então, deixa eu apagar aqui. Você pode aproveitar que você está assistindo essa videoaula, você pode pausar quando você quiser, pode fazer prints na tela, você poder anotar com mais paciência, com mais tempo. Você vai colocar um outro subtítulo para nós? Vamos aqui, falar das organelas citoplasmáticas. Pessoal, vários são os aspectos que a gente consegue aprender com as organelas citoplasmáticas. O que eu vou observar? Seguinte, geralmente na escola, o tanto de estrutura, de organelas que a gente vê, com aqueles nomes bem complexos, e às vezes muito distante da nossa realidade. Às vezes a gente acaba decorando e assim, não aprende tanto. Para provas igual Enem, eles aproximam esses conteúdos do nosso dia a dia. Vamos tentar fazer isso? Aqui, vou apresentar uma lista de algumas das estruturas. Começando pela queridinha do Enem, mitocôndria. Eu acredito que vocês já devem ter escutado sobre. A mitocôndria, ela é muito importante. Por quê? A mitocôndria é a estrutura que existe nas células eucariotas para realizar um processo famoso que a gente chama de respiração celular. Então coloca aí pra gente, Ocorre o evento produção de energia e na biologia é muito comum, quando a gente quer se referir à energia de uma célula, a gente usa essa sigla aqui, ATP, adenosina trifosfato, que é uma estrutura química muito energética que ajuda a célula a realizar vários processos no metabolismo dela. Entendeu? Como que a célula vai produzir essa energia? Escreva assim pra gente, através do evento metabólico que a gente chama de respiração celular. Eu acredito que você deve se lembrar. O que é uma respiração celular? É um evento do metabolismo onde a substância glicose, que é um tipo de açúcar muito simples, vai ser utilizada em várias reações químicas com a presença do oxigênio, e aí vai existir uma descarga de CO2 e água para que haja, enfim, a produção do ATP. E esse metabolismo, ele serve, se você observar nessa equação, a glicose vai ser quebrada com o objetivo da produção desse ATP. Para eu fazer todos esses mecanismos, a maquinaria, as enzimas, a maioria delas está nessa estrutura da célula que a gente chama de mitocôndria. Então é muito comum em provas do Enem eles se referirem ao fato de que a célula precisa da mitocôndria para produzir energia. Fiquem atentos, tá? Isso é muito comum em prova.
Um outro aspecto que eu vou relacionar aqui é o fato de que mitocôndria ela possui material genético próprio. E um outro detalhe, gente, que é muito curioso. Escreva aí para nós. Todas as mitocôndrias de nossas células são de origem materna. Sabia disso? Como assim? Lembra-se que no evento fecundação, o gameta masculino, que é o espermatozoide, vai encontrar o gameta feminino, o ovócito lá, o óvulo. Quando o espermatozoide encontrar o gameta feminino, a gente às vezes cria aquele imaginário de que o espermatozoide vai entrar no gameta feminino como se fosse um cometa entrando no nosso planeta. Não. Tira essa ideia da sua cabeça. O gameta, quando ele for aproximar, do outro gameta, eles interagem membrana com membrana, graças às proteínas que existem na membrana de cada um deles. E aí, o gameta masculino, ele vai se abrir e vai doar o núcleo dele e uma estrutura que a gente chama de centríolos para o gameta feminino. Todas as outras organelas do espermatozoide ficam fora do gameta feminino. Então, quando a gente tem um evento fecundação, as mitocôndrias que nós temos, as mitocôndrias que estão presentes em nós, desde quando a gente era zigoto, que é a união dos dois gametas, o embrião, até chegar nesse estágio que somos nós hoje, simplesmente tem as mitocôndrias do gameta feminino. Então a gente fala que existe uma origem materna. É por isso que, se uma mulher tiver alguma alteração genética a nível de mitocôndria, todos os filhos daquela mulher vão herdar, aquela característica genética. Então, lá em genética, existe um tipo de herança que tem associação com mitocôndria. Chamaremos esse tipo de herança mitocondrial, ou então simplesmente herança exclusivamente materna. Pegaram? Entenderam isso daí? Cuidado, hein? Uma outra organela que apresenta DNA próprio é o cloroplasto, que vai estar responsável por fazer o evento fotossíntese nos eucariotos, que são autótrofos fotossintetizantes. Vamos colocar aqui, letra B. Cloroplasto. Pessoal, esse cloro é de verde, tá? Talvez você pode até assustar um pouco. Inclusive, eu vou escrever de verde. Coloca aí pra gente, presente nos eucariotos fotossintetizantes. Esqueci aqui um TE. Vamos acrescentar ele aqui, Por que é tão importante isso que eu estou te contando? Você vai colocar pra gente que são estruturas que possuem aquela substância famosa, clorofila. Por que a clorofila vai ser fundamental? Com certeza você deve se lembrar. O evento fotossíntese é o seguinte. Vou pegar um giz para nós aqui. A fotossíntese, ela vai ser nessa ordem aqui, A matéria inorgânica CO2 e a matéria inorgânica água serão utilizadas para a confecção da glicose e haverá liberação do gás oxigênio. É um evento, como o próprio nome sugere, foto.
que depende de luz, e a substância que vai captar essa luz e transformar essa energia luminosa para ser usada como energia química é exatamente a clorofila. Então, eu tenho que ter uma noção de que a estrutura cloroplasto é essencial, né? Porque os organismos eucariotos vão conseguir fazer fotossíntese. Eu vou encontrar isso nas algas e vou encontrar isso nas plantas. Fiquem atentos, bactéria pode fazer fotossíntese, mas bactéria não tem a estrutura cloroplasto. Lembra disso? Só vai aparecer ali estrutura ribossomo. Uma coisa que eu vou te chamar a atenção nesse contexto também é que o cloroplasto vai apresentar DNA próprio, certo? Então fiquem atentos para vocês não fazerem confusão dessas duas estruturas celulares. A terceira que eu vou apresentar a vocês é o ribossomo. Na citologia, a gente costuma fazer confusão com esses nomes. O termo somo significa basicamente estrutura. Eu vou colocar aqui, ó, letra C. Ribossomo. Nós vamos associá-los com síntese proteica. São as estruturas que vão estar responsáveis pela síntese de proteínas. Vou te contar uma coisa. Agora há pouco, eu falei que o vírus, ele é um organismo, uma partícula, que não tem célula. Então ele não tem essas estruturas, essas organelas. Vocês acreditam que pelo fato do vírus não conseguir ter esse metabolismo energético, quem dirá esse outro metabolismo energético? Pelo fato do vírus não ter esse metabolismo de síntese de proteínas, como ele não consegue nesses processos, ele sempre vai depender de uma célula hospedeira. Por isso a gente classifica todo vírus como parasita intracelular obrigatório. Coisas que são básicas à vida, ele não consegue fazer sozinho. Então ele vai ter que usar o maquinário da célula hospedeira. Fica essa dica aí para vocês, tá? Vamos colocar aqui letra D de dado. Você vai escrever para a gente retículo endoplasmático. Por que vai ser interessante para a gente essa estrutura celular? Galera, são dois tipos de retículos endoplasmáticos. Tem um que nós vamos chamar de rugoso. Por que rugoso? Rugoso porque a estrutura dele possui vários ribossomos. Então, como o ribossomo está associado com a síntese proteica, o retículo rugoso vai ter esse papel. Então, ó, vou escrever que ele possui ribossomos aderidos, logo o papel vai ser esse: produção de proteínas. Tudo bem? Vestibulando, atento, para você não confundir o retículo rugoso com o retículo liso. O liso não tem ribossomos, tá? Eu posso chamar o rugoso de granular e o liso de agranular. Vou colocar uma outra cor no quadro aqui, ó, para eu te chamar a atenção que o liso vai ter funções diferentes. Você vai escrever assim para a gente, ó. O liso, ele vai ser responsável pela produção de gordura
E também é muito conhecido que ele produz vários tipos de açúcares. Gordura e açúcar. Agora, tem uma função, gente, que é tão importante e os vestibulares cada vez mais vêm cobrando esse tipo de raciocínio. Na célula, é muito comum ela ter contato com substâncias que são tóxicas. Pode ser um veneno, sabe, de um bicho, de uma planta. Pode ser uma medicação, pode ser um poluente, pode ser uma droga, pode ser algum tipo de alimento. Você sabia que cada célula nossa tem exatamente o retículo liso como uma estrutura que quebra substâncias tóxicas? Aí a gente vai atribuir uma propriedade exatamente para essa estrutura celular do retículo liso. Você vai colocar para a gente que ele é responsável pelo evento desintoxicação celular. Ou vou te contar um órgão do seu corpo cujas células têm muito, mas é muito desse retículo liso. O fígado. Com certeza você já escutou que o órgão fígado, ele é um importantíssimo, ele tem essa capacidade, né, de desintoxicar a gente todos os dias. Por isso que aquelas pessoas que, devido à utilização de drogas, de muito medicamento, né, aquelas pessoas que gostam de beber um etanol aí, né, beber muito álcool, bebidas e tal, acabam tendo problemas de fígado, porque isso vai sobrecarregar o fígado. E essa sobrecarga de fígado, desse metabolismo de desintoxicação, gera aqueles quadros famosos de hepatite, certo? Lembrando também que eu posso ter evento de hepatite devido a infecções principalmente virais, né? Os vírus de hepatite aí que são muito bem conhecidos. Ok? Então, ó, cuidado para não fazer confusão. Agora eu vou colocar a letra E e você vai colocar para a gente o nome. Complexo de Golgi. Galera, olha que curioso. O ribossomo faz proteína, rugoso também, e aí o liso vai produzir lipídio, polissacarídeo. O Golgi é como se fosse um ambiente dentro da célula para armazenar esse material que é produzido, e no momento certo, o Golgi vai secretar esse material para fora da célula. Entenderam? Então eu vou escrever assim, ó. Qual é o papel do Golgi? Vou associar ao Golgi armazenamento de substâncias e secreção. Ok? Escrever isso, ó. Armazenamento e secreção de substâncias. Fiquem atentos. Quando a gente diz secreção, a célula, de maneira proposital, produziu algum material cujo objetivo é ser secretado. Quer ver um exemplo? Eu posso pensar, sabe essa gordurinha que a gente tem na pele? Do lado de fora, não é o tecido adiposo debaixo de sua pele. O sebo que tem na nossa pele, sabe? Que gera essas espinhas, essa coisa toda. Esse material gorduroso é produzido dentro das células da glândula sebácea e vem para fora. Certo? Isso é uma secreção. Imagina o material lágrima, o material saliva, os mucos que tem no trato digestório, respiratório, urogenital. Isso tudo é material que vem para fora. Então, isso foi produzido dentro da célula, contando com o trabalho do retículo, e aí isso vem sendo secretado graças ao trabalho do complexo de Golgi, certo? Quer ver outros exemplos? Eu posso pensar, né, na glândula mamária, porque a glândula mamária precisa do trabalho do rugoso para produzir a proteína do leite.
o trabalho do liso para produzir a gordura do leite e o açúcar do leite, né? Lactose. Agora, para cada celulinha da glândula mamária soltar esse leite para os ductos mamários e a mama ejetar, eu preciso do evento secreção pelo complexo de Golgi, certo? E por último, células de defesa, como os linfócitos B de bola, são os produtores de anticorpos, que são proteínas de defesa, certo? Essas células de defesa vão contar com os trabalhos do retículo rugoso para fazer a proteína anticorpo, né, a imunoglobulina, e o Golgi vai secretar isso quando for necessário. Tudo bem? Uma pausa, deixa eu só beber um golinho de água. Inclusive, vocês precisam beber a aguinha aí, tá? É muito bom se hidratar. Aulinha de osmose prática. Dando sequência, já que nós estamos aqui, ó, na letra E, a gente vai para a letra F. Só que eu vou te contar uma historinha antes. O complexo de Golgi, além dele fazer essa organização do material que vai ser secretado pela célula, o Golgi também vai dar origem à organela lisossomo e à organela peroxissomos, tá? Então, por isso que eu vou colocar como letra F o lisossomo. Deixa eu pegar um giz aqui para nós. Aqui, ó. Coloque o termo lisossomo. Fiquem atentos. Ribossomo e agora é lisossomo. A gente vai associar o lisossomo com os eventos de destruição de alguns materiais que a célula acaba fagocitando, né? Absorvendo. Como assim? O lisossomo, eu vou associar ele com o processo de digestão intracelular. Como assim? Gente, várias ocasiões. Quer ver? A célula tem várias estruturas no interior dela, certo? Então, pode ser que alguma daquelas estruturas está velha. A célula consegue reconhecer que a estrutura dela está velha. Ela precisa destruir aquela estrutura velha para poder fazer uma estrutura nova. O lisossomo vai ser o agente destruidor para renovar aquilo tudo. Então, nesse caso aqui, ó, quais são as ocasiões da digestão intracelular? Eu vou ter aqui o seguinte, ó. A digestão intracelular vai ser usada no evento de renovação de estruturas e também coloca assim pra gente, ó, no evento fagocitose. Fagocitose, você não pode esquecer que é o quê? É quando tem o englobamento e a destruição de partículas que estão fora da célula. Então, fagocitose é muito utilizado por células de defesa, né? O glóbulo branco do tipo macrófago, o glóbulo branco do tipo neutrófilo, que nós temos bastante. E eu também vou relacionar o lisossomo com o evento morte celular. Por quê, pessoal? Tem dois tipos de morte celular. Tem aquelas mortes celulares que elas vão acontecer de um modo, entre aspas, acidental. Faltou oxigênio, ou então porque um vírus invadiu uma bactéria, ou um ácido ou uma base forte destruiu a célula. Ou então pode ser por temperatura muito alta ou muito baixa, pode ser por eletricidade, sabe? Quando você tem esses eventos de morte acidentais, a gente vai nomear como necrose.
Agora, tem uns eventos de morte que são controladas. A própria célula suicida é quando a gente chama esse evento de apoptose. Quer ver? Pensa numa mulher que ficou grávida, a mama cresceu, o útero desenvolve. Depois que ela dá à luz, aquela mama tende a diminuir e o útero também. Para poder ter toda uma destruição tecidual, a gente observa o fenômeno apoptose. Nossa, eu escrevi a palavra aqui errada, né? Estou falando apoptose. Vou trocar aqui, ó. Apoptose. Pensa, quer ver? A gente tem uma glândula aqui nessa altura do tórax que se chama timo. Até os nossos 12 anos de idade, isso tem uma função de amadurecer glóbulos brancos. Mas depois a gente vai perdendo essa função tão ativa e o timo vai diminuindo de tamanho. Então, ele vai evoluindo. Por eventos de apoptose. As nossas células usam desses eventos de apoptose para controlar o número, né, dessas células de um tecido, para manter o equilíbrio. E quando tem mutações, né, danos ao material genético celular, a apoptose pode ser um tipo de autocontrole para ficar livre daquelas celulinhas que estão carregando erros genéticos. Por isso que é comum a gente observar em prova que se uma célula tiver erro de controle dessa apoptose, se ela ficar, né, perpetuando ali cópias dela mesma com erros genéticos, isso vai gerando o evento que a gente chama de tumor e pode abrir caminho para um câncer, certo? Galera, só indo para a nossa reta final, eu disse para vocês que o complexo de Golgi pode originar o peroxissomo, peróxido de água, né, oxigenada, peróxido de hidrogênio. Não é tão... A gente não vê isso comum nas questões de biologia, mas tem algumas coisas lá na química. O peroxissomo é uma estrutura química que nós possuímos que ajuda a gente a diminuir a quantidade de radicais livres presentes na célula, principalmente por causa do metabolismo, né, que acontece lá na mitocôndria. Lembrando que se houver muitos radicais livres dentro das células, esses radicais livres podem atacar desde o material genético, a proteína de membrana, a gordura de membrana e tal, e pode causar danos celulares, certo? E por último, só queria te chamar a atenção que existe uma estrutura dentro da célula, que eu te contei agora há pouco, que é o centríolo, né? Esse centríolo, ele ajuda a organizar uma parte do citoesqueleto celular e vários eventos como divisão celular vão precisar desses centríolos para organizar as proteínas que vão ajudar os cromossomos naquelas danças de divisão celular. Correto? Galera, eu vou fechar por aqui, porque boa parte do que eu queria já está exposto, tá? Desejo a vocês uma ótima prova. Lembre-se dessas dicas e, claro, a partir disso vocês também podem procurar por questões que abordem esses assuntos, estudar por essas questões e pegar outros conteúdos. Tudo bem? Fiquem com Deus, beijo grande, tchau, tchau para vocês, bons estudos!